acerca da pobreza e da riqueza e de ingenuidade. Em Provérbios, Salomão fala que o pobre e o rico, Deus o fez. Ambos se encontraram e Deus o fez. Fala também que há quem diga que tem alguma coisa e não tem nada, ou seja, há quem diga que é rico e é pobre, e há quem diga que é pobre e é rico. O Evangelho nos propõe uma riqueza totalmente diferente de bens materiais. O Evangelho, à luz da chave hermenêutica Jesus Cristo, nos aponta para que sejamos humildes, porque os pobres de espírito serão o quê? Bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurados pobres de espírito, porque serão abençoados, serão galardoados, supridos, etc. Você encontra na Bíblia Sagrada mais menções acerca da pobreza do pobre do que do rico. Inclusive, Jesus refutou aquele mancebo rico que disse que tinha tudo, que obedecia à lei e tal. E Jesus disse: então vai vendo que tu tens tudo e doa aos pobres. Ele saiu tristonho, porque denotava, obviamente, que ele era avarento. Ele amava o dinheiro. Esse é o grande problema. O problema não é ter dinheiro ou bens materiais, mas é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, como o apóstolo Paulo fala em Timóteo. Só que também tem uma outra coisa muito perversa, que pode até não configurar-se com amor ao dinheiro, mas sim com uma certa arrogância de quem tem dinheiro ou quem tem, obviamente, bens materiais, e que também o Evangelho é contra. Quando fala Evangelho, fala de boas novas, de boa notícia, de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então a Bíblia é clara e enfática que, de fato, o pobre tem o seu valor no Evangelho. O rico tem se não amar mais as riquezas dessa vida. Isso não quer dizer que o pobre está garantido nos céus e que o rico está garantido no inferno. Nada a ver. O que propõe o Evangelho é que pobres e ricos sejam humildes e aceitem a Cristo. O rico para ajudar o pobre nas suas necessidades, como até mesmo Salomão fala em Provérbios, que aquele que ajuda o necessitado nas suas dificuldades empresta a Deus e Deus pagará o seu benefício. E o pobre tem que ser humilde também para reconhecer e agradecer a Deus pela ajuda do rico. Isso seria perfeito, maravilhoso, se não tivesse, obviamente, abusos. Se o rico não explorasse o pobre e se o pobre não humilhasse ou desprezasse ou até tivesse alguns desejos maquiavélicos contra o rico. O Evangelho propõe amor em todos os tipos ou classes sociais. Agora, o homem que é, obviamente quando falo homem, falo mulher, o ser humano, que é carnal, que é, obviamente, homem e mulher natural, ele não compreende isso. E por isso nós temos essas desigualdades como nós temos. E por isso que, de fato, nós ainda, no mundo todo, temos uma alta taxa de pobreza. É muito enorme. A ONU quer acabar com a pobreza até 2030 na sua agenda. Vai ser difícil. E os milionários, ou bilionários, trilionários, ou trilhardários, eles, né, são minoria. Podemos contar até nos dedos quantos são. São poucos. Não chegam nem a milhões. São mils, alguns mils. Ou milhares. Não milhares, mils, né? Então, você percebe uma coisa. Que, de fato, o que o Evangelho propõe é o amor. O amor faz com que o rico ajude o necessitado. E faz com que o pobre agradeça e, obviamente, trate o seu semelhante de uma maneira, obviamente, à luz do Evangelho. Só que você vê a inversão de valores, é instituição religiosa, infelizmente, é na política, é na sociedade,
é na família, em várias áreas da sua vida ou em vários ambientes. Aí o ser humano é tratado como lixo. O pobre fica enciumado, fica invejando o rico. Aí se debandeia para o lado do crime. E o rico, por conseguinte, vai para o lado da arrogância, do abuso, do extremismo. Eu não estou aqui generalizando, eu estou dizendo que existe, lamentavelmente, essa configuração e até em boa quantidade. Não sejamos nércios ou tolos ou ingênuos, aí que entra a ingenuidade. Então, meus caros, à luz do Evangelho, vamos olhar com mais atenção para isso. Olhar para o ser humano e não para os seus bens, para o saldo da sua conta bancária, para o seu carrão, para a sua casona, e muito menos vamos olhar ao pobre com desprezo, com desdém, porque isso não é do Evangelho. Mas o que a gente vê mais, por conta exatamente de se multiplicar a iniquidade, o egoísmo, o egocentrismo, a arrogância, a soberba, o ceticismo, é as pessoas não terem mais amor por ninguém. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Acaba, vamos dizer assim, esquentando quando chega nos tempos finais de ano, nos tempos de finais de ano. Agora vão ser solidários. Aí tem um supermercado que faz o troco solidário. Aí tem um supermercado que faz o Natal da Paz, ou faz a Páscoa, só em datas comemorativas. E o resto do ano esquece. Bem como a questão do pobre também com relação ao rico. Então veja que essas desigualdades existem, essas divergências existem por conta de não, de fato, ter fé em Deus. E até aqueles que dizem que têm fé em Deus ou são religiosos também deixam a desejar, lamentavelmente. Não sejamos que nem esses. Não sejamos ingênuos ao ponto de achar que Deus está conosco quando nós fazemos o desprezo, o desdém. Lembrando que São Tiago nos revela que Deus escolheu os pobres e os desprezíveis desse mundo para fazer ricos no reino de Deus. Então o pobre tem seu valor. Nós temos o nosso devido valor, porque eu também sou pobre. E o rico tem o seu valor se aceitar a Cristo e ajudar o pobre, já que ele tem condições para ajudar. E lembrando que Deus não faz acepção de pessoas. Como que nós podemos fazer se somos ricos ou pobres? O pobre não pode fazer acepção do rico e o rico não pode fazer do pobre. Mas o que nós vemos é exatamente isso. Um fazendo acepção do outro. Portanto, estão distantes da doutrina de Cristo, que é o amor, amar o próximo a si mesmo. Estão distantes, já diria, dos céus, da salvação, da vida eterna. Que Deus os abençoe e faça refletir acerca disso.